vez, saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler versículos 1 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém? Feche teus olhos por mais um minuto, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. E nós sabemos que o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Por isso nós pedimos que o teu Espírito nos conduza através dessa ministração. Que o Senhor venha usar a minha vida com poder, autoridade, unção, discernimento, Pai, para alimentar este rebanho que é teu. E que tudo aqui nesta noite, Senhor, seja feito para a glória do teu nome. Assim nós oramos e já te agradecemos por tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós temos pensamentos diferentes, gostos diferentes, altura diferente, cor diferente. Isso só para dizer que nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos cada um seu modo de pensar, seu modo de agir. E tudo isso está sobre o controle do Senhor. Mas uma coisa nós temos em comum, todos nós temos em comum. Todos nós conhecemos em alguma medida o que é sofrimento, o que é decepção, o que é frustração, o que é ser enganado, atacado. Em alguma medida, ou em algum momento na nossa vida, nós passamos por essa fase, vamos assim dizer. Um momento de tristeza, um momento de angústia. E não pense que você vai ser desmerecido porque está passando por angústia, por sofrimento, por dificuldade. Não, isso faz parte da vida do cristão. É natural que aqui nesse mundo corrompido, nós passemos por dificuldades. Como cristãos, como servos do Senhor, nós passemos por dificuldades. A Bíblia, ela nos ensina que nós teremos momentos difíceis. Por exemplo, quando o texto bíblico diz assim: quando passares pelo fogo, o que vai acontecer? Chama alguma arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Eu quero dar ênfase aqui na palavra quando. Por quê?
Porque se diz, quando passares, significa que em algum momento nós vamos passar pelo fogo, ou seja, esse fogo e essas águas, elas simbolizam que em algum momento da nossa vida nós vamos ser provados, testados, para ver se a nossa fé está em dia, e se verdadeiramente nós temos sido cristãos autênticos. Jesus, ele, através da sua palavra, ele nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Então fica muito claro para nós cristãos que nós teremos dificuldades a enfrentar nessa terra. Louvado seja Deus, que nós não enfrentamos essas dificuldades sozinhos. O Senhor está conosco o tempo todo. Nós precisamos entender que no momento de sofrimento, no momento de luta, é que nós precisamos ainda mais nos comportarmos como cristãos, verdadeiramente. Trago aqui para vocês, antes de ir para o texto, mais um exemplo. As duas casas construídas, lembram? Um construiu a casa na rocha e outro construiu a casa na areia. A mesma chuva. E sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram contra a casa. Nas duas casas. Só que uma casa simboliza aquela pessoa que construiu a casa na areia, que construiu sobre os seus próprios princípios, confiando na sua própria força, por exemplo, fazendo as suas estratégias. Então, quando a chuva vem e dá contra a casa, quando os rios transbordam, essa casa cai e é grande a sua ruína. Mas quando essa mesma chuva, e com a mesma intensidade, atinge a vida daquele que construiu na rocha, ou seja, está firme em Jesus Cristo, firmado na sua palavra, confiando no Senhor em todo o tempo, sim, ele sente o efeito, ele sente o abalo da chuva, ele vê tudo acontecer, mas essa casa não cai, porque ela está firmada na rocha. Então, as provações, as tentações, as dificuldades, ela vem sobre a vida de todo mundo. A questão é, em quem está firmado os seus pés? Em quem você confia nessa hora? E eu quero usar esse texto de hoje aqui, de 1 Pedro, para falar um pouquinho sobre ser possível nós nos alegrarmos em Cristo, mesmo em tempos de dificuldade. Eu creio verdadeiramente que é possível nós nos alegrarmos em Deus, ainda que nós estejamos passando tempos difíceis. Eu quero meditar nisso com você nesta noite, para que você entenda aonde eu quero chegar. Quero trazer para você aqui um pouquinho do pano de fundo dessa carta. Pedro escreveu essa carta aqui para cristãos que estavam sendo perseguidos, que foram dispersos e estavam vivendo na Ásia Menor. Nesses pontos aqui, Ásia, Capadócia, Bitínia, Ponto. Foram pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, acreditaram no Senhor Jesus, com toda a força do seu coração. E por serem cristãos, por acreditarem em Cristo, começaram a sofrer perseguição e foram dispersos para essa região. Lembrando também que ser cristão sempre foi difícil, mas na época da igreja primitiva era muito mais ainda. No nosso país aqui nós não temos uma perseguição declarada, né? A ponto de tirar a vida um do outro, mas nós sofremos outros tipos de sofrimento. Não deixamos de passar pelas provações que cada um tem que passar. Mas Pedro escreve para eles porque eles estavam correndo o risco de voltar ao judaísmo, ou seja, aqueles judeus que entenderam a palavra de Deus, que acreditaram e agora estavam sofrendo perseguições, eles estavam correndo o risco. Pedro escreve para fortalecê-los, para que eles não voltem ao judaísmo. Aquele que era gentil, ou seja, não judeu, que também tinha acreditado na palavra de Deus e entregue a vida a Cristo, agora estava sofrendo perseguição. E perseguição naquela época implicava o quê? Por exemplo, em ter os seus bens confiscados. Implicava em ser levado para a arena. Implicava em morrer, pagar com a própria vida. E muitas outras coisas a mais. Então, naquele tempo, ser cristão era algo bastante... Quem se declarasse cristão naquela época, realmente era cristão mesmo. Porque era passivo de punição, passivo de perseguição,
perder os bens, ter os bens confiscados, ser maltratado, castigado, apanhar e sofrer todas as consequências. Então Pedro, para fortalecê-los, escreve esta carta, porque eles estavam passando um momento de dificuldade, um momento de provação, um momento de prova mesmo diante de Deus. Então Pedro vai escrever para eles, para consolar o coração deles, né? E outra, eles estavam sofrendo por serem cristãos. Meu irmão, uma coisa é você sofrer porque você pecou, porque você não obedeceu, porque você está andando dissolutamente. Naturalmente, a vida vai estar de ponta cabeça. Se você não anda em obediência, se você não anda em santidade, se você está andando conforme o seu querer, você vai colher os frutos daquilo que está plantando. Isso é regra. Não tem como correr. A gente colhe aquilo que planta. Mas e quando acontece de estar andando certo, fazendo o que é certo, adorando a Deus, santificando a vida e ainda assim passar por provação? Muitas pessoas nessa hora ficam, meu Deus, eu estou confuso, porque eu estou fazendo tudo que é certo, estou indo na igreja, estou orando, estou lendo a Bíblia, e ainda assim eu estou passando por provação. Primeira resposta que eu te dou, meu irmão: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta provação que eu e você passamos não é em vão, ou senão para a glória de Deus. Ninguém passa provação simplesmente por passar. Deus não tem prazer em ver-nos sofrendo, mas quando Ele permite alguma coisa na nossa vida, é para trabalhar, é para nos moldar, é para nos fazer firmes, e para a glória do nome dEle. Se ficarmos firmes, se permanecermos firmes o tempo todo, então, no final de tudo, o nome do Senhor Jesus será glorificado através de nossas vidas. Como já disse aqui em outras vezes, muitas pessoas que vivem e estão ao seu redor, estão a te observar, principalmente o seu comportamento diário, como você suporta o dia a dia, como você vê as coisas, se você é um murmurador, um reclamador, se você está sempre agitado de um lado para o outro, você não vai dar um bom testemunho da vida cristã. Mas se você está sempre centrado no Senhor Jesus, ainda que o calor da prova venha, você vai ter sabedoria, discernimento e habilidade para viver como um cristão e ser testemunha diante dos olhos de muitas pessoas. Então Pedro escreve para fortalecer esses cristãos que estavam passando essa dificuldade. E dentro desse contexto aqui, de 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 9, ele fala da grande salvação que nós recebemos. Nós recebemos a salvação de Cristo, nós confiamos em Deus, entregamos a vida a Ele, e agora nós somos dele. E como cristãos, não estamos isentos de passar dificuldades. Mas, se como cristãos nós conhecemos a Deus, conhecemos a tua palavra, em meio às dificuldades nós vamos lembrar de algumas coisas que estão escritas na palavra. E isso vai servir de consolo para o meu e para o seu coração. Então eu quero passar para você aqui essa noite, pelo menos 5 ou 6 motivos que você tem para, em meio à dificuldade, você se alegrar no Senhor. Primeiro, eu quero que você guarde uma coisa que está aqui no capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, que é o autor da carta, o mensageiro de Deus, ou o apóstolo de Jesus Cristo, ele escreve aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele diz assim: eleitos de Deus segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu e você, e Pedro está escrevendo para eles, para que eles não esqueçam de uma coisa muito importante que está implícita aqui. Eles eram eleitos de Deus, escolhidos por Deus, eram servos de Deus. A palavra de Deus nos ensina, foi Ele quem nos escolheu primeiro. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu primeiro. E hoje nós somos servos de Deus. Meu irmão, não sei como você se sente, ou sente no seu coração, mas o fato de você ser um escolhido de Deus, já traz algum alívio para a sua alma, sim ou não?
Você não está jogado nesse mundo. Você não está aí perdido, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Não, há uma marca na sua vida, um selo, chamado Espírito Santo, que anda dia e noite com você. E aonde quer que você ponha a planta dos seus pés, há uma diferença. Aquele que habita em você emana luz. E há uma diferença quando você fala, quando você conversa, quando você anda, quando você fala sobre determinados assuntos. Porque a Bíblia diz que se você se santifica, do seu interior fluirão rios de água viva. Você é alguém separado por Deus. Você é alguém chamado por Deus para servir e para glorificar o nome dele. Então, a despeito das dificuldades, a despeito das provações, das tentações, das limitações que você tem, nunca se esqueça, você e eu, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos uma missão especial sobre essa terra. Eu e você temos algo a fazer. Nós temos motivação para viver. Quantas pessoas estão aí desmotivadas, não sabem o que fazer? Quantas pessoas nessa época de pandemia, porque perderam o emprego, perderam a casa, perderam o serviço, e naturalmente, como seres humanos, vão sentir, vão sofrer, e é natural que isso aconteça. Mas com o cristão, ainda que ele tenha perdido tudo isso, ainda que tenha acontecido tudo isso, ele lembra que ele tem um Deus do céu que é capaz de reverter qualquer quadro, que é capaz de conduzi-lo em meio à dificuldade, que é capaz de fazê-lo ficar firme, mesmo quando o vento está soprando. Então, nunca se esqueça, você é um servo chamado de Deus, escolhido por Deus, para representá-lo nessa terra e viver de acordo com a glória de Deus. Amém, querido? Então, partindo desse princípio, que você é um servo de Deus, tem algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui, alguns motivos que você tem para se alegrar em Deus. E o primeiro, ele está aqui no versículo de número 3. Acompanhe comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, você tem na sua vida como cristão uma viva esperança. O que significa isso? Jesus Cristo foi um homem de dores, sim ou não? Passou por dificuldades, sim ou não? Morreu na cruz para nos salvar, sim ou não? A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que ele levou sobre si todo o nosso pecado. E tudo isso não foi fácil. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele passou por aflições e dor e deu a vida por nós. Morreu. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Venceu todas as coisas. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Triunfante. A Bíblia diz que a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que triunfo maravilhoso. Que glória é esta? É este Jesus, a nossa esperança viva. É este mesmo Deus que ressuscitou seu Filho Jesus Cristo. É esse mesmo poder que irá ressuscitar a mim e a você um dia, para que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. E é por isso que você tem motivo de se alegrar. A sua esperança não morre. A sua esperança não está limitada a essa terra. A sua esperança não está limitada a bens materiais. É por isso que a palavra de Deus diz: ajunte tesouro aonde? No céu. Porque no céu a traça não corrói e o ladrão não rouba. Viver uma vida santa aqui, uma vida de obediência, uma vida separada para Deus, é juntar tesouro no céu. E lá no céu ninguém rouba. O que você ajunta está guardado mediante o poder de Deus. E um dia você verá isso. Um dia você verá a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Portanto, se você está passando por dificuldades, lembre que a palavra final sobre a sua vida, em qualquer área da sua vida, não depende de você mesmo, não depende de outro homem, não depende de circunstância nenhuma.
ela depende de Jesus Cristo. E se depende de Jesus Cristo, a Bíblia diz que em Cristo você é mais do que vencedor. Você está vitorioso em Cristo, porque o nosso Deus não conhece derrota. Onde está a morte, o teu aguilhão? Não tem como. Então, você deve se alegrar em Cristo, porque você tem uma viva esperança. Jesus Cristo está vivo, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Todo-Poderoso. Essa é a sua esperança. Ninguém pode tirar essa esperança de você. Ninguém pode fazer murchar essa esperança. Ela é viva e poderosa e ela te ajuda todo o tempo. Então, quando você passar por dificuldade, lembre-se. Olha, muitas pessoas estão se desesperando porque não tem esperança. Imagine uma pessoa que não tem Deus, que não conhece a Deus, que nesse tempo de pandemia sofreu os danos que toda a humanidade está sofrendo, que todas as nações estão sofrendo, mas ela não tem Deus, ela não tem esperança, ela não pode confiar nos homens, ela não pode confiar nos políticos, ela não pode confiar na própria força, ela não pode nem confiar na medicina que não acha o remédio para essa praga. Mas você, como cristão, tem um Deus que você pode confiar, e que quando você dobra os joelhos no seu quarto, na sua casa, o céu se abre e o sobrenatural de Deus vem sobre a sua vida. E o poder de Deus invade o seu coração. E você se firma e você continua caminhando, olhando para Ele, autor e consumador da sua fé. É motivo para você se alegrar, sim ou não? Mesmo em meio às dificuldades? Eu creio que sim. Segundo motivo que você tem para se alegrar, está no versículo de número 4, que está dizendo assim: para uma viva herança, incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Só completando o que está escrito acima, a sua herança, ela está no céu, guardada no céu para vocês. Ou seja, há um reino, há um lugar preparado para mim e para você, e que ninguém pode tirar. Jesus Cristo diz: vou preparar-vos lugar, e depois voltarei e vos levarei para mim mesmo. Há um lugar preparado no céu para você. Por isso, meu querido, que a Bíblia frequentemente está nos orientando a não nos apegarmos nas coisas desta vida, porque quando a gente se apega nas coisas desta vida, a gente esquece o céu, a gente parece que vive só para essa vida. Por isso que a Bíblia diz: se vivemos só para esta vida, se acreditarmos em Cristo só para esta vida, para o livramento agora, para a cura agora, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, a nossa fé não está só aqui. Deus, Ele não age só nesse plano, Ele vai além. Tem um lugar preparado na eternidade para mim e para você. Por isso que nós devemos nos alegrar em Cristo. Meu querido, você já parou para pensar no dia da ressurreição? No dia em que você se levantar, no dia em que você ouvir a voz de Cristo e levantar, no dia em que tudo se concretizar e nós estivermos para sempre com o Senhor. Por isso que o cristão deve sempre se lembrar disso. Ele é, como diz lá no capítulo 1, versículo 1, ele é peregrino, ele é estrangeiro. Sabe o que é isso? O estrangeiro é alguém que está vivendo numa terra temporariamente, a caminho da sua. Você está vivendo na terra temporariamente, você é um peregrino, porque a sua identidade está marcada bem em vermelho com o sangue de Jesus Cristo, cidadão do céu. Aleluia. Alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. E é na hora da tribulação que você tem que lembrar que pode tudo acontecer aqui, como diz a palavra: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele prometeu vir nos buscar, Ele é fiel e cumpre a sua promessa. Descanse em Deus, porque há um lugar preparado no céu para mim e para você, porque Ele é fiel e Ele é poderoso. Uma herança, como diz aqui,
o versículo: uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Pedro está encorajando a eles, dizendo: olha, não desistam, não recuem, apesar da prova, apesar da dificuldade, apesar de correr risco de morrer, não desistam, continue firme, porque ainda que você tombe nessa terra, pelos anos naturais da vida, ainda que alguma coisa aconteça e você venha a falecer, mas você tem uma herança no céu por toda a eternidade. Não é o fim da sua vida, mas é apenas uma passagem de um estado melhor para o outro, ou seja, para estar na glória com o Senhor por toda a eternidade. Eu creio que isso também é motivo de alegria para o seu coração. A sua vida não está resumida aqui, querido. A sua vida, se você olhar para essa vida só aqui, você entra em desespero. O que essa vida aqui pode oferecer de mais? Você já reparou que tudo que você quer comprar, depois que você compra, perde valor? Você quer comprar um carro, batalha, compra o carro, você anda 2 meses no carro, pronto. Tem gente que nem anda nem um mês, já está pensando em comprar o outro ano. Você compra uma casa, é muito bom, mas passa aquele tempo de euforia, porque nós compramos, é bom. Você quer a saúde, Deus dá, é bom, mas a saúde também vai ficando debilitada, o tempo vai passando, é natural da vida. Mas quando você estiver na eternidade, é alegria, é felicidade, é saúde eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é algo passageiro, não é algo que vai sumir da sua vida, não é algo que você vai perder o prazer pelos anos que se passaram, não. Você vai estar em constante alegria, porque imagine o que é passar a eternidade na presença do Deus vivo. Isso é motivo de muita alegria. Então Pedro os encoraja a permanecer firme. Mas ainda nós temos mais motivo de alegria. Acompanhe comigo o versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ou seja, quem guarda a sua vida é Deus. Apesar da dificuldade, apesar do problema, apesar das lutas que nós enfrentamos, nós estamos guardados por Deus. Nada pode tirar você das mãos de Deus. É Ele quem te guarda. A palavra de Deus diz: Ele é quem te guarda, Ele é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. A palavra de Deus diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, em quem mais confiarei? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, apesar da sua dificuldade, do seu problema, da sua fraqueza, tem alguém que te guarda, que te sustenta, que te fortalece e que não vai deixar você cair. Porque Ele é Deus, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda. Ninguém pode chegar e tocar em você simplesmente a bel prazer. Para tocar em você, para fazer alguma coisa com você, tem que passar pelo Senhor da glória. E se você lembrar que o Senhor da glória te ama, então você vai descansar, porque é Ele que vai guardar a sua vida. Então você está guardado, mediante a fé. Você acredita, você tem fé, mediante a fé, a sua vida é guardada, pelo poder de Deus. Ninguém vai além disso, somente Deus. Ele pode guardar você com tanta eficiência. Nem nós mesmos podemos fazer isso. Só Deus que pode nos guardar com toda a eficiência. Então, apesar das dificuldades, dos problemas que você enfrenta, dos dardos que vêm contra você, contra a sua vida, você está guardado por Deus. Está muito bem guardado. Mais uma. Versículos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrar. Você está guardado para a salvação do último tempo. Versículo 4. Versículo 5.
E o versículo 6 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que é isso? Meu irmão, a Bíblia nos ensina que provação é necessário para a nossa vida. Porque Deus permite a provação? Para ver se a nossa fé realmente é uma fé autêntica, uma fé preciosa para Ele, que mesmo provado no fogo, redunda para louvor e glória de Cristo. Eu não sei, você pode me dizer, talvez se você conhece alguém, que na hora da provação recuou, na hora da provação desistiu, na hora de ser testado largou tudo. Isso não é uma fé autêntica. A fé autêntica, ela chora, mas ela chora aos pés do Senhor Jesus. Ela se curva, mas se curva aos pés do Senhor Jesus. Ela clama e ora, e Deus ouve o clamor e responde às nossas orações. Para que serve a provação? A provação, em algum ponto, ela serve para nos deixar humildes. Quanto você acha que Deus tem que trabalhar na sua vida, na minha vida, para que nós estejamos afinadinhos do jeito que Ele quer? Alguém aqui acha que já está no ponto que Deus quer? Levanta a mão. Claro que não. Nenhum de nós. Mas você não pode esquecer que está acontecendo uma obra maravilhosa na sua vida. E eu quero dizer para você que fraqueza, que choro, que às vezes resmungar, murmurar, tudo isso faz parte da nossa vida, e Deus quer tirar isso. Ele está trabalhando em nossa vida, todo o tempo. Então eu quero dizer para você, se você está passando por dificuldade, se você fraquejou em alguma hora, deu um tropeção, se você está abatido, triste com você mesmo, porque pecou, sim, se arrependa, confesse o seu pecado, e Cristo, Ele vai perdoar e vai continuar a obra. Você não pode nunca esquecer que aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai terminar até o dia da vinda de Cristo Jesus. Ele está lapidando você de tal forma que vai chegar o tempo e você vai estar vivendo na glória com Ele. Meu irmão, não se desespere. Eu não consigo. Não vai dar certo. Meu Deus, é isso e aquilo. Não, Deus está trabalhando, só confia. Eu tenho certeza que hoje, que se você fizer uma análise da sua vida, a sua vida está bem melhor hoje do que era antigamente. Eu tenho certeza que tem atitudes hoje que você glorifica a Deus por causa daquela prova lá atrás, por causa daquele puxão de orelha lá atrás, por causa daquela correção lá atrás. Você glorifica a Deus, porque hoje, neste ponto, você não erra mais. Então, quando a tentação vem, a porta está fechada e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Por quê? Porque o Espírito de Deus está trabalhando intensamente na sua vida. A provação nos torna humildes. Uma outra coisa que a provação faz é nos ensinar a ter compaixão daquele que sofre. Meu irmão, como é importante isso? Você se compadecer daquele que sofre. Só quando nós sofremos na própria pele determinadas situações é que nós entendemos o que o outro está passando. É que nós conseguimos discernir a dor do outro. Porque parece que se nós não atentarmos para isso, quando está acontecendo com o outro, eu tendo é com o outro. Mas a Bíblia nos diz, não é assim que se vive, não é assim que se trata a situação. Ela diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Um cuidado que nós temos que ter em tempo de provação na vida do outro. Por exemplo, eu passei uma prova, e o irmão passa uma prova semelhante,
eu achar que a prova minha é mais difícil do que a dele, e chegar para ele, não, que isso, irmão, aguenta firme, eu passei por isso. Irmão, isso não ajuda ninguém. Isso não ajuda ninguém. O que ajuda é na hora da aprovação, seja ela de grande ou de menor intensidade, você estar do lado do seu irmão, ao invés de derramar um monte de conhecimento humano sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, abraça ele e diz, irmão, nós estamos juntos, vamos orar, e o Senhor vai nos dar a vitória. É estar do lado, é ter compaixão, é sofrer junto, é entender o sofrimento do outro. Quando nós começamos a entender o que é isso e a viver isso, a nossa vida muda. O amor de Deus transborda em nossos corações por causa da compaixão. Você entende um pouco porque é necessário nós sermos provados? Porque Deus precisa nos lapidar. Tem coisinhas na nossa vida que Ele precisa podar, que Ele precisa tirar. E já que nós, por livre e espontânea vontade, ficamos adiando, Ele precisa agir. Ele age. Agora, Deus é tão fiel, tão bondoso, tão misericordioso, que Ele nunca vai dar para você ou para mim uma prova além daquilo que eu posso suportar. Deus não vai pesar em você mais do que você aguenta. Muito pelo contrário, o amor que Ele tem por você diz assim, eu provo, mas junto com a aprovação eu dou a válvula de escape para que o meu nome seja glorificado. Ele não deixa você na prova perecendo, morrendo na prova, não. Ele te ajuda o tempo todo. Por isso que, apesar, a despeito das provações, nós temos que confiar que Deus está guardando a nossa vida, que Deus está nos protegendo, que Deus está nos conduzindo em vitória até aquele dia final. Uma outra coisa que nós temos aqui também, dá uma olhadinha comigo no versículo 8, a gente já para caminhar para o final. Ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso. Ou seja, Pedro está dizendo para eles, vocês têm um Salvador que, embora estes olhos humanos aqui não estejam vendo, Ele está presente o tempo todo. A Bíblia diz que Jesus falando, Ele diz, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, na hora da maior prova, na hora da intensidade, na hora do seu choro, na hora que você não sabe mais o que fazer, não pense que Deus te abandonou, Ele está presente, embora os teus olhos não estejam vendo, Ele está presente. Sabe por que você está aí sentado? Porque a misericórdia dEle te assiste todos os dias. E Ele não permite que você vá além, porque tem hora que vem uns pensamentos na mente da gente, sim ou não? Tem hora que vem uns dardos inflamados do maligno, para destruir, para arrasar, para deixar bem embaixo. E só não vence, porque a nossa fé, aleluia, está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se nós confiássemos em nós mesmos, coitado de nós, irmãos. Se nós esperássemos reações positivas de nós mesmos, nada iria acontecer. Mas graças a Deus que a nossa esperança está no céu, a nossa esperança está em Cristo. E Ele está todos os dias conosco, 24 horas por dia. Você está aqui hoje, você não está vendo com estes olhos, mas Ele está aqui, porque Ele é fiel e cumpre o que promete. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, o que acontece? Aí eu estou no meio deles. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus nessa noite está presente entre nós, no nosso coração, nossa alma, nos avivando, nos fortalecendo. Você tem um Salvador que está com você, lutando as suas lutas 24 horas por dia, que não te abandona. E por fim, você tem o motivo de se alegrar, no versículo 9, que diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Ou seja, você é aprovado, você é testado, você é lapidado, e enquanto você estiver aqui, é assim que vai ser. Mas qual o propósito disso? Preparar você para morar no céu. Você tem uma morada garantida no céu. É por isso que você tem, a despeito das dificuldades, dos problemas que você enfrenta, você tem, olhando para a palavra de Deus, se você olhar sobre uma perspectiva cristã, para a palavra de Deus, você vai ver que apesar das dificuldades, você tem motivos para se alegrar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que as lutas são grandes. Não vamos menosprezar as lutas. Elas são grandes. As ondas se agitam. Às vezes o barco balança. O vento dá contra a casa. Mas a nossa confiança está em Deus, que acalma a tempestade, que está no barco, que firma os nossos pés na rocha e não nos deixa cair, porque nós confiamos a nossa vida a Ele. Para que esta palavra, irmão, e aqui eu concluo, tenha efeito sobre a sua vida, é preciso que a sua fé e a minha fé seja autêntica. Por isso que Hebreus diz: a fé é o firme fundamento e a prova das coisas que se esperam. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer para a glória de Deus. A minha vitória não chegou ainda, mas vai chegar para a glória de Deus. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não deixa a dúvida entrar no teu coração, não. Não deixa quando apertar a prova, a dúvida entrar no seu coração e você começar: será que é isso que Deus quer? Será que é isso? Será que não é? Meu Deus, estou todo confuso. Não, o vento vem para te confundir mesmo. Continua olhando para Ele, que a sua vitória chega. Quando você não estiver enxergando nada e não souber o que fazer, tem alguém na sua frente te conduzindo. A Bíblia diz: Ele vai adiante de ti, querido. Ele te conduz e Ele te guarda. Por isso que a Bíblia também diz em Hebreus 11:6, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você buscar, se você acreditar, se você se entregar, mesmo em meio às lutas, você vai ter momentos de refrigério, de alegria pela presença de Deus na sua vida. O mal não vai destruir você, porque ele não é maior do que o Deus que você serve. Confie, olhe para Ele, siga em frente. A sua vitória está mais próxima do que você pensa, porque Deus é poderoso para fazer todas estas coisas. Amém, querido? Fique em pé, em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus com um hino. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. E durante esse hino, eu quero que você pense no que foi ministrado aqui. E veja se realmente você confia no poder de Deus. Que você tem motivo para se alegrar esta noite. Eu não sei como você veio esta noite. Preocupado, aflito, ansioso. Mas eu quero te dizer, tudo isso faz parte da nossa vida. Tem dia que a gente está, como diz, as pessoas dizem, só por Jesus. Tem dia que o dia é difícil, logo cedo já dá um problema. Tem dia que a luta vem com tanta intensidade que a gente pensa que não vai aguentar. Mas você está aqui essa noite, não está? E sabe quem te guardou? Sabe quem te trouxe? E sabe quem te diz essa noite: não temas, porque eu sou contigo? É o Senhor de toda a glória. Ele te resgatou, e das mãos dele ninguém arrebata. Continue confiando, continue acreditando, enquanto Deus age na sua vida. E se você tem motivo de adoração, enquanto nós louvamos aqui, adore a Ele. Agradeça a Ele por estar lapidando você. Ruim seria se nada estivesse acontecendo. Mas se está acontecendo, Deus tem um compromisso contigo.
O Espírito dele está trabalhando em você. E pode ter certeza que daqui a um tempo você vai estar muito melhor do que está hoje. Porque a obra de Deus é completa. Então adore a Ele nessa noite. E agradeça pelo trabalhar dele na sua vida. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda esta igreja, digamos todos juntos, amém. A paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos.